Bom dia, hoje é sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Sebrae lança Observatório de Startups, plataforma digital voltada ao ecossistema de inovação do país. Encontro em Belo Horizonte debate impacto e oportunidades no universo do marketing digital. E estado do Tocantins é reconhecido como uma das rotas nacional do turismo de aventura. Tudo isso e muito mais você confere aqui agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou 2 leis para impulsionar o turismo no Brasil. A primeira tornou o estado de Tocantins uma das rotas nacional do turismo de aventura. Já a segunda medida confere ao município de Timbó, em Santa Catarina, o título de capital nacional do cicloturismo. O objetivo é valorizar os atrativos naturais e culturais das 2 regiões, além de desenvolver a economia por meio do empreendedorismo e das atividades turísticas. Impulsionados pelas férias escolares, os aeroportos movimentaram quase 8,5 milhões de passageiros em julho. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o número é 10% maior do que no mesmo período do ano passado e está apenas 1,3% abaixo do registrado em 2019, ano de pré-pandemia. Os voos mais movimentados foram os da Ponte Aérea Rio-São Paulo, seguidos por São Paulo-Porto Alegre e São Paulo-Brasília. Já os terminais de maior movimentação foram Guarulhos, Congonhas e o de Brasília, totalizando quase 35% de todo o movimento registrado no período. Uma das estratégias essenciais para as empresas crescerem hoje em dia é o marketing digital. E esse foi o tema discutido no Fire Festival lá em Belo Horizonte. Confira. Marketing digital, empreendedorismo e inovação. Esses são os principais temas da 8ª edição do Fire Festival, organizado pela Hotmart. As principais referências nessas áreas vão compartilhar conhecimentos e estratégias. O evento acontece no Expo Minas, em Belo Horizonte. O empreendedor e criador de conteúdo Leandro Ladeira foi o primeiro a falar sobre suas experiências com o mundo digital. Ele é CEO da plataforma Venda Todo Santo Dia. A ferramenta oferece cursos para quem quer empreender na internet. Então, o marketing digital é oportunidade de uma pessoa que não é rica ainda enriquecer. Por quê? Porque a mesma arma que uma grande empresa tem... Quantos cursos de inglês tinham no passado? 5? 6? Hoje quantos tem? Milhares. Todos eles faturando bem. Por quê? Porque a possibilidade está para todo mundo, por causa do marketing digital. Entre os nomes que também palestraram neste primeiro dia de Fire Festival está a influencer digital e empresária Bianca Andrade. Ela é dona da marca Boca Rosa Beauty, que faturou mais de 180 milhões de reais em 2022. No palco, ela falou sobre a chave para transformar conteúdo em milhões de reais. O criador de conteúdo, ele não tem esse momento de ser um criador e virar um empreendedor. Eu recebo muito essa pergunta, né? Do tipo, quando você teve essa transição de criador de conteúdo para empreendedor? Um criador de conteúdo é empreendedor. Então, ele vai ter os mesmos desafios que qualquer outro empreendedor independente, né, do seu negócio vai ter no começo. E a gente tem que aceitar isso um pouco mais, porque lidar com frustrações, principalmente no Creator Economy, que é muito público, que muitas vezes envolve a sua imagem pessoal, é difícil. Como todo negócio, a gente tem que ser persistente e nessa hora o propósito ajuda. O Fire Festival vai até sábado. São 6 palcos com palestras simultâneas, além desse espaço de conexões diversas para quem quer empreender no ambiente digital. O evento traz bastante informação sobre a Creator Economy, né? Porque a gente acredita e é um fato de que cada pessoa tem algo a compartilhar com o mundo sobre aquilo que ela faz de melhor e ela pode transformar isso em uma fonte de renda, em um hobby, em algo que talvez vire um negócio para ela. Então o que a gente faz é conectar pessoas que já estão
tendo resultados e sucesso e histórias bonitas na Creator Economy, com pessoas que estão começando, pessoas que ainda sonham com isso, ou que talvez ainda nem saibam sobre esse universo da Creator Economy, para ter um pouco mais de contato e para ganhar ali a independência delas em produção de conteúdo, em fonte de receita. Tem grandes empreendedores, médios empreendedores, empreendedores iniciantes, todo mundo compartilhando aqui. Cerca de 8 mil pessoas de 26 países devem passar pelo Expo Minas nesses 3 dias de Fire Festival. O evento deve gerar uma economia local de cerca de 50 milhões de reais. A Serasa Experian registrou queda no número de empresas abertas no país. 358.279 empreendimentos foram criados em maio, 1,8% a menos do que no mesmo mês de 2022. Metade das aberturas ocorreu na região sudeste, com um disparo do estado de São Paulo, que respondeu por 1/3 dos novos CNPJs. Logo atrás estavam Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. A pesquisa mostra também que o segmento de serviços foi o preferido de 75,8% dos microempreendedores individuais. O assunto agora é o setor têxtil. Nos primeiros 7 meses do ano, as importações totalizaram mais de US$ 1 bilhão, uma alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. E nós vamos conversar agora sobre esses dados com o Fernando Pimentel, que é diretor superintendente da associação. Fernando, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Muito bom dia, Bruno. Quero falar com você, meus ouvintes. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo, Fernando. Fernando, por que a balança comercial do setor é tão desigual? Bom, nós temos que recuar no tempo. O Brasil ele já teve uma balança superavitária durante anos e anos. Depois nós tivemos movimentos de abertura da economia, uma integração maior do país, e, ao mesmo tempo, nós começamos a sofrer também com problemas de aumento do custo de operar dentro do nosso país, situações de um câmbio muito apreciado, juros reais muito elevados, e tudo isso foi reduzindo um pouco a competitividade da nossa indústria. Ao mesmo tempo, a China foi adentrando ao mercado internacional e desde que ela acedeu ao OMC no início dos anos 2000 do século passado, você teve aí um processo, digamos assim, de ampliação da participação chinesa no mercado mundial e, consequentemente, também no mercado brasileiro, um país que fabrica de tudo e tem situações e condições econômicas diferentes das nossas. Paulatinamente, o mundo foi se integrando, gerando novos acordos comerciais e o Brasil ficou limitado nesse aspecto. Nós ficamos restritos ao acordo inicialmente com o Mercosul e, posteriormente, fomos avançando numa liberação comercial com outros países da América do Sul. Então, hoje, o Brasil tem uma relação de tarifa zero em compras e vendas somente para o hemisfério sul, para os países que compõem a nossa área do globo, e, ao mesmo tempo, você tem o México, que está indo bem nesse momento, com exportações crescentes para os Estados Unidos, com alíquota zero para chegar ao maior mercado do mundo, que é o norte-americano. Você tem o acordo da União Europeia, você tem vários acordos internacionais que nós ficamos à margem. E o mercado têxtil e confecção planetário, ele movimenta quase 900 bilhões de dólares, é um dos maiores do mundo. E o setor, como um todo, gravita em torno de 2,5 trilhões de dólares anualmente. Eu estou falando de vestuário, estou falando de cama, mesa e banho, uma série de outros itens. Portanto, é um mega mercado, mas um mercado extremamente disputado e que tem hoje o epicentro da sua competitividade muito concentrado no mercado, no continente asiático. Mas o Brasil tem plenas condições de ser um player internacional, explorando valores que só nós temos. Nós temos uma matriz energética limpa, nós estamos entre os 5, 6 maiores produtores do mundo, nosso mercado se situa entre os 10 maiores do planeta e temos atributos de moda, design, inovação muito característicos. Então, essa balança ela começou a ser deficitária a partir de 2005 e, de lá para cá, ela não se tornou mais superavitária. Então, nós temos que atacar as mazelas, os custos que impactam a nossa produção interna e, nesse sentido, um trabalho que fizemos com o Boston Consulting Group, liderado pelo Movimento Brasil Competitivo e mais outras associações, nós detectamos que operar no Brasil custa 1,7 trilhão
de reais a mais por ano do que operar na média dos países que compõem a OCDE. Isso representa aproximadamente 17% do PIB. Isso é peso morto que é carregado pelas empresas. E num mercado extremamente disputado, qualquer diferença de custos atrapalha muito a competitividade. E o mundo evoluiu, esses acordos, como eu falei anteriormente. Então, o Brasil ele tem que caminhar na redução do seu custo sistêmico operacional, ao mesmo tempo avançar com acordos internacionais que façam sentido, como, por exemplo, esse com a União Europeia, que pode abrir um espaço bem interessante para novos mercados, investimentos, tecnologia, e, óbvio, melhorar, como eu já falei anteriormente, as condições operacionais no ambiente de negócio interno. Ou seja, é o que a gente espera, né, diretor? É que o Brasil deixe de ser mais importador e se torne cada vez mais exportador, né? Que a gente consiga exportar cada vez mais os nossos produtos como acontece com o agronegócio, né? Com os produtos do agro brasileiro, né? Você colocou um ponto muito importante. Eu estive, nessas 2 últimas semanas, participando de eventos do agro, um em Luiz Eduardo Magalhães e outro em Primavera do Leste, num evento promovido pela BASF. E eu coloquei que é muito curioso que o Brasil ele é muito competitivo, por exemplo, na cotonicultura. Nós somos o 4º maior produtor do planeta e o 2º maior exportador. E como é que a gente pode admitir que uma matéria-prima produzida no Brasil com muita competitividade e qualidade viaje 20 mil quilômetros para a Ásia, seja transformado numa manufatura, volte 20 mil quilômetros para chegar de novo no Brasil e continue competitivo? Então, nós não somos piores do que os asiáticos. Nós temos muito talento, muita competência. Se não tivéssemos, não teríamos preservado um parque produtivo que está entre os 5 maiores do mundo, como eu falei anteriormente, integrado. Agora, a diferença é que no Brasil, quanto mais você agrega valor, menos competitivo você fica. Então, nós temos que mudar essa equação. Nada contra. Os Estados Unidos é o maior país do mundo, exporta também matérias-primas, algodão, petróleo, etc. Mas, ao invés de exportar algodão a $1,70, por exemplo, o quilo, nós deveríamos estar exportando vestuário a $20 o quilo, para dar um exemplo mais básico. Além disso, $1 bilhão de exportações do nosso setor por ano significam 70 mil empregos diretos e indiretos. Então, nós temos talento e competência para fazer isso acontecer. E uma safra recorde que teremos esse ano de algodão, quase 3 milhões de toneladas, se não for isso, um pouco mais, nós vamos consumir internamente 1/4, 1/3, 1/4, mais para 1/4, e vamos exportar 3/4 dessa safra. Então, o nosso objetivo maior, pensando nessa neoindustrialização que está sendo colocado, é que nós galguemos posição para transformar mais essa safra aqui dentro e levar ao mundo produtos com maior valor, que incorporem algo que o Brasil tem demais, que é a criatividade. Quer dizer, essa indústria ela se conecta frontalmente, diretamente com a chamada economia criativa, e que envolve uma miríade de profissões, uma miríade de empregos, uma miríade de possibilidades dentro desse mundo que evolui tecnologicamente e com a agenda da sustentabilidade que eu citei anteriormente, que tem o Brasil, digamos assim, como um expoente, principalmente na questão energética e no agro, que é muito competitivo, sustentável. O algodão brasileiro, por exemplo, 85% dele é certificado, além das matérias-primas sintéticas que são produzidas e artificiais do Brasil, também com essa forte pegada da sustentabilidade, da tecnologia e da inovação. Perfeito. Fernando Pimentel, diretor superintendente da Bitcar, aqui agradecer sua participação no nosso Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. Prazer foi meu. Até uma próxima vez. E no próximo bloco, como foi o primeiro dia do evento Capital Empreendedor em Florianópolis? Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. A moda online teve bom desempenho este ano, principalmente para os pequenos e médios empreendedores. De janeiro à metade de agosto, os lojistas online de vestuário faturaram R$ 700 milhões.
O valor é 15% superior ao do ano passado. E este resultado, segundo especialistas, deve-se a estratégias do setor em públicos específicos, como plus size, moda praia, uniformes de trabalho e moda para pessoas com mais de 50 anos. No período, a quantidade de produtos vendidos cresceu 22%, passando de 26,7 milhões para 32 milhões e meio de peças. O valor médio gasto por compra foi de R$ 265,40. Os dados foram divulgados pela Nuvem Shop, plataforma para a criação de lojas virtuais líder na América Latina. E com o e-commerce crescendo em ritmo acelerado, o uso das plataformas que impulsionam as vendas torna-se fundamental. Uma delas é o Marketplace. E sobre essa ferramenta digital poderosa, eu converso agora ao vivo com o Matheus Pedrali, ele que é CEO da Omnic. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Muito bom dia, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Nós te receber aqui, Matheus. Matheus, o Marketplace, ele de fato se tornou aí uma grande porta de entrada para o varejo online e, claro, uma excelente oportunidade para quem quer aí crescer as vendas na internet. Perfeito. Hoje, quando a gente olha para esse mercado, principalmente quando a gente entende o e-commerce no Brasil como um todo, que ainda representa um baixo percentual, né, um baixo market share, quando se comparado com o varejo como um todo, né? A gente está falando hoje de 18% de vendas eletrônicas, de vendas em comércio digital. O Marketplace ele já representa 50% desses 18%, então já possui uma representatividade bastante relevante, vem crescendo ao longo dos últimos anos, foi bastante acelerado ali pela pandemia, né? Entre 2019 e 2020. Ele cresceu 67% e no último ano cresceu um pouco menos, mas ainda assim continua aí numa trajetória de ascendência, crescendo 3%. Então, o que a gente entende é que está sendo cada vez mais aderido pelos lojistas, tanto pelos pequenos, médios e até mesmo grandes. E crescendo, né? Enfim, fazendo cada vez mais sentido aí dentro desse modelo de negócio de marketplace. E falando desses micro, pequenos empreendedores, Matheus, quais as vantagens de venderem o marketplace, principalmente para quem está começando agora? Quando a gente olha para a diversificação de canais, então, quando você, ali como pequeno empreendedor, né, pequeno lojista, pequeno médio lojista, você conectar os seus produtos em uma loja terceira, em uma loja com maior tráfego, porque hoje quando a gente fala de e-commerce, né, de comércio digital, o jogo ele é baseado em tráfego, né, em pessoas visitando seu site, dentro de uma conversão, número de pessoas que visitam, número de pessoas que buscam seus produtos, número de pessoas que compram. Então, isso dentro de um funil de vendas, ele faz com que faça bastante sentido para um pequeno empreendedor ele utilizar um canal terceiro para vender os seus produtos. Conectando ali, olhando para o fit da marca, né, quando existem hoje diversos canais, né, tanto marketplace que são mais abrangentes, quanto marketplaces de nicho. A gente chama de marketplace de nicho, lojas virtuais que complementam o portfólio de produtos através do modelo de negócio de marketplace. Então, por exemplo, aqui, lojas como Marisa, lojas Amaro, eles possuem ali um marketplace proprietário de nicho. Por que de nicho? Porque eles possuem apenas algumas categorias de produtos sendo vendidas. Então, acho que os principais benefícios quando a gente olha para esse pequeno, médio empreendedor, ele conseguir um canal de vendas para o negócio dele, ele vai conseguir escalar vendas em um formato que a gente chama de baixo custo, né? Então, com baixo custo, ele vai conseguir fazer o modelo de negócio dele crescer. Então, acho que esses são alguns dos principais motivadores. E quando a gente olha para a escalabilidade, o Brasil com dimensões geográficas, o marketplace ele possui uma eficiência logística, fazendo com que o custo do frete, né, que acaba sendo bastante impactante ali, né, na jornada de compra do consumidor, existem alguns dados, né, algumas pesquisas que demonstram que 67% aí das pessoas que compram, né, quando chega no checkout tem um valor ali que seja acima de determinado tier de valor de frete, ele desiste da compra. Então, eu acho que poderia citar aqui dois principais, né? Então, um novo canal de vendas com baixo custo de aquisição de clientes, né? Porque ele vai acessar novos clientes ali para os produtos dele, mais pessoas conhecendo a sua marca, então tem um posicionamento de marca ali importante e o custo de frete ali que ele vai conseguir ser ainda mais eficiente. E para aquele empreendedor, Matheus, que já utiliza o marketplace, quais dicas para mantê-lo aí em alta?
para manter esse marketplace em alta? Eu diria que os principais pontos para ele conseguir manter o modelo de negócio dele, né, acho que o primeiro ponto é ele buscar onde estão os seus clientes. Então, antes de ele definir quais canais ele vai vender, quais marketplaces ele vai se integrar, ele vai colocar os seus produtos à disponibilidade ali como vitrine digital para os seus consumidores, ele buscar onde estão os seus clientes. A partir de onde estão os seus clientes, né, os clientes que têm ali maior possibilidade de compra dos seus produtos, escolher os canais. A partir do momento que ele escolheu esse canal, ele sempre tem visibilidade, está analisando o ciclo de vendas dos produtos. Então, uma análise do início ao fim do ciclo de venda, né, de pedidos desse marketplace. Então, hoje, as principais plataformas, os principais marketplaces, eles fornecem esse tipo de informação, que é você analisar como está acontecendo, né? Quantas pessoas estão buscando seus produtos, quantas pessoas estão colocando no carrinho o seu produto, quantas pessoas estão desistindo do seu produto e os motivadores dessa desistência. Hoje, no geral, quando não utilizado, né, o modelo de fulfillment, né, o de marketplace, o próprio marketplace, né, ele vai fazer ali a logística do produto, o próprio seller, ele é o responsável, né, o pequeno e médio vendedor, ali, o pequeno e médio empreendedor, empresário, ele é o responsável por fazer a logística do produto até a casa do cliente. Então, esse é um ponto bastante importante dele estar sempre analisando, né, tudo que está acontecendo ali dentro do ciclo de vendas, o funil de vendas, né, a gente chama de funil de vendas desse canal, desse marketplace. Então, tudo isso acho que é bastante importante, ele está sempre atento e escolher os principais canais. Acho que a minha dica aqui é mais qualidade, ao invés de ter diversos canais, é você ter bons canais ali de venda que façam sentido para o fit da sua marca e dos seus produtos. Ou seja, Matheus, um canal extra, né, uma ferramenta onde os empreendedores aí acabam acessando clientes aos quais dificilmente, né, chegariam por meio de lojas físicas, né? Perfeito. Quando a gente fala de essa omnicanalidade, né, que é você tanto mesmo possuindo, né, sua loja física, você complementar a sua, né, melhorar a experiência do seu cliente final, o acesso ao seu cliente final, possibilitando a compra dele através de uma loja online. Então, cada vez mais está sendo comprovado, né, que esse modelo complementar, né, então não existe esse paradigma foi quebrado, né, do físico ou digital. Hoje a gente fala de digital, já é uma realidade. Então, acho que aqui a principal dica busque uma forma de melhorar a experiência do seu consumidor, transformando a sua venda aí numa venda digital. Não transformando, mas complementando, né? Então, possuindo sua loja física, complementando com sua venda digital. E aqui existem várias oportunidades, né? Então, existe o pick up from store, né? Que é você vender e você ir lá buscar na loja, né? Então, você consegue comprar o produto e na loja física e realizar essa compra. E quando você faz esse tipo, né, essa dinâmica da venda online, então você acessa o seu cliente através da venda online, ele vai buscar o seu produto na loja, você tem a possibilidade de fazer um upsell, de vender outros produtos para ele, porque ele vai estar visitando a sua loja, dependendo de como acontecer a experiência de busca dele lá dentro, ele vai adquirir novos produtos, vai adquirir mais produtos, aumentando o ticket médio da compra e melhorando a experiência do consumidor, a fidelização. Então, tudo isso acaba trazendo aí o que a gente chama de círculo virtuoso do marketplace, né? Então, mais lojas, mais ofertas, mais vendas, mais clientes, mais rentabilidade, mais dados. Então, aqui é importante, né? Eu consigo ter dados de toda a jornada de compra e aí esse ciclo virtuoso se mantém, né? Então, mais lojas, mais ofertas, mais vendas e assim por diante. Feito, dicas valiosas aí para os empreendedores. Matheus Pedrali, CEO da Omni, que quero aqui agradecer sua participação ao vivo com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, Bruno, prazer estar aqui com vocês. Ótimo dia a todos. No Startup Summit, em Florianópolis, foi lançado o Observatório Sebrae Startups. A plataforma digital faz parte de uma série de ações do Sebrae para atender e apoiar o desenvolvimento do ecossistema de inovação do país. Na base de dados do Observatório, vai ser possível encontrar estudos, cenários de mercado, legislação e informações sobre oportunidades para atuar no segmento. Um exemplo é o Startup Report Brasil, que apresenta um panorama das startups a partir das quase 12 mil empresas atendidas pelo Sebrae entre os anos de 2022 e 2023. O acesso nesse endereço que aparece aqui na tela. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com meu colega Sebastião Garcia. Um ótimo dia e um excelente fim de semana a todos. Eu volto na próxima semana. Até lá! Tchau!